Olá, meus irmãos, meus amigos. Diante dessa lista de estudos que estamos passando nesses últimos dias, o assunto é vida eterna. O capítulo 6, muitas pessoas usam aqueles versos mostrando que o salvo poderia perder a salvação. Então nós estamos provando que não. E nós vamos começar a partir de hoje com a conclusão do capítulo 6. O capítulo 7, 8, 9 e parte do 10, ele estava mostrando, exortando aqueles 3 grupos de crentes, e agora ele vai dar a sentença do que vai acontecer com aqueles que brincaram com o sangue de Deus. Ele no capítulo 6, ele apresenta os 3 grupos. E nós precisamos entender que aqui no verso 26, agora até o 31, ele vai voltar a falar da sentença para os perdidos. Ele está falando com os salvos, mostrando a consequência dos que brincaram com o sangue precioso de Cristo. Vamos ler o 10, 26? Diz assim, porque se pecarmos, muito importante prestar atenção nisso aqui, ele não diz pecarmos, viu, irmão? Ele diz se pecarmos, ele faz uma suposição, tá? Voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se pecarmos voluntariamente. A partir do verso 19, ele trata aqui com os salvos, mostrando a ousadia que devemos ter, como entrar no santuário e etc. E quando chega no 26, ele vai tratar novamente, falar agora para os salvos o que vai acontecer com aqueles que brincaram com o sangue de Cristo. Vamos entender. Eles estavam retornando para a prática do judaísmo. Eles fugiram de Jerusalém para a cidade de Pela. E eles fugindo, muitos crentes começaram a deserdar e voltar à prática do judaísmo. E o autor estava dizendo, vocês não podem fazer isso. Em quem vocês creram? Ele vai tratar sobre a fé no capítulo 3, mostrando que mesmo matando os parentes, eles deveriam permanecer firmes, porque Jesus padeceu coisa maior por cada um de nós. Ele vai tratar que no capítulo de número 6, Deus ofereceu os dons àquelas pessoas, os crentes de nome, e eles rejeitaram. Por isso que ele diz aqui, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido, vamos voltar lá no capítulo 6, vamos lembrar lá o que ele tratou no capítulo 6, verso de número 4. Olha só o que ele diz, o autor, o mesmo autor, ele estava mostrando a sentença agora no capítulo 10, 6, 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, ele diz, é impossível, eles foram iluminados, Jesus veio iluminar a todo ser humano. Então você aproveitou da verdadeira luz que é Cristo, foram iluminados. Provaram o dom celestial, provaram das coisas do céu, imagina, e se tornaram participantes do Espírito Santo. O Espírito Santo os convenceu do pecado. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi lá, mostrou para eles tudo o que poderia ser feito para eles tomarem a decisão deles. Provaram, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Verso 5. Provaram a boa palavra de Deus. Provaram da boa palavra de Deus, viram a verdade, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, o livro perfeito, o cânon sagrado. Provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Observaram as promessas futuras, o que vai acontecer com o salvo, para onde ele vai, o céu. Aí ele diz no versículo de número 6, e recaíram, e saíram de lado, não pecaram. Recaíram não significa pecado, volte lá nas mensagens, você vai ver. E saíram de lado, apostataram. Aí ele diz, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Quando fizeram isso, eles crucificaram o Filho de Deus novamente e o colocaram no lugar de zombaria. E o expõe ao vitupério. Que no capítulo 10 agora, ele diz, porque se pecarmos voluntariamente, se pecarmos, observe que é uma suposição.
Nada daqui fala de perder a salvação. Mas se eu falar assim, ó, se bebermos, eu não estou afirmando que ninguém bebeu. Se roubarmos, eu não estou afirmando que ninguém roubou, tá? Eu estou dizendo se há uma suposição, se pecarmos. Então ele estava chamando a atenção para os seus leitores. A expressão se pecarmos é uma suposição apresentada pelo futuro do subjuntivo do verbo. Essa se pecarmos está no verbo, está no futuro do subjuntivo. Revela-se notar-se que não está no futuro do indicativo. Pecaremos. Porque aí daria conotação de pecar. Não está no futuro do indicativo. Então, se não estaria dando a conotação de pecar, ele está fazendo uma suposição. Quando ele chega na próxima palavra, voluntariamente, se pecarmos voluntariamente, essa palavra em grego, irmãos, ekousios, ela é a mesma palavra usada em 1 Pedro 5,2, que também poderia ser traduzido por espontaneamente, livremente. Ele está falando, conversando com os salvos, dizendo, olha, se eles voluntariamente, espontaneamente, eles deixam Deus para voltar ao mundo, não há mais nada que fazer por eles. Não resta mais nada. Eles ouviram toda a verdade. Você imagina, você evangeliza uma pessoa, você fala sobre a vida eterna, você gasta um ano trabalhando com aquela pessoa, você mostra o plano redentor, você mostra o que Jesus fez pela pessoa, tipo o que o autor fez aqui, tratou sobre o sangue, mostrando que o sangue de touros e bodes não podia salvar, que o sangue de Cristo era muito superior, que o sangue de touros e bodes eles tinham que voltar no próximo ano, o sangue de Jesus era uma única vez. E ele faz um tratado do plano redentor, ele mostra tudo, e a pessoa diz, não quero. Quero continuar perdido. O autor diz, não resta mais nada a fazer por ele. Não resta mais nada. Se a palavra de Deus não moveu o coração, se a palavra de Deus não transformou aquela alma, a minha e a sua palavra não tem poder nenhum para transformar as vidas. Ele diz, não resta mais nada. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Olhe, é muito triste, mas a sentença que o autor dá para esses que transformaram o sangue de Jesus em algo comum igual sangue de touros e bodes. Não, eu quero voltar para a prática do judaísmo e fazer sacrifício de touros e bodes. Então isso quer dizer, o sangue de Cristo não é superior ao de touros e bodes. Eles estão colocando o sangue de Cristo inferior ou igual. Ele vai mostrar nos próximos versos o que vai acontecer com esses que transformam o sangue de Cristo em igual. Não brinque com a verdade. Jesus é o único meio de salvação. Olhe, já não resta mais pecado. Não haverá outro sacrifício. Ele estava exortando os três grupos agora. Os crentes fracos deveriam crescer, os crentes firmes permanecer na fé. E os crentes de nome, ele estava dando a sentença do que iria acontecer com eles. Não resta salvação para vocês, não tem outro sacrifício mais. E você não tem mais o que pregar e ensinar para aqueles que já conhecem a verdade. Amigo do Evangelho, é muito difícil ele tomar uma decisão. Não é impossível, é muito difícil tomar uma decisão. Sabe por quê? Porque você não tem mais o que ensinar para ele. Ele já conhece a verdade. Ele já sabe o que é a verdade. Ele conhece o plano redentor, mas não toma a decisão. Então torna-se impossível para ele, porque não resta mais sacrifício para ser feito. Tudo que poderia ser feito para salvar o homem, Cristo consumou na cruz do Calvário. Ele deu um grande brado lá em Marcos. Está consumado. Está consumado, está finalizado. Tudo que poderia ser feito para salvar a alma humana foi feito. Não resta mais nada. Acabou. E você agora?
Você vai ficar nessa sentença? Estamos só começando a sentença, vai acabar no 31. Depois no 32 ele volta a falar com os salvos e tratar novamente com os salvos, mostra coisa diferente. Toma a sua decisão. Não fica com esses crentes, não fica como amigo do Evangelho. Se arrependa verdadeiramente. No fundo do teu coração, você sabe se você é salvo ou não. No fundo do teu coração, você sabe se o teu nome está escrito no livro da vida. Porque a Bíblia diz que o nosso espírito testifica com o espírito que é Deus. Não é a nossa vontade, não é a nossa carne. É o nosso espírito testifica com o espírito de Deus. Se você é salvo, você sabe. Se você não é salvo, você também sabe. Toma a tua decisão enquanto ainda resta esperança. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Obrigado, Pai, por tratarmos de um assunto tão complexo. Mas, ó Deus, todas as respostas precisamos estar aqui. Ajuda cada pessoa que está assistindo e ouvindo. Abre o entendimento, ó Deus, dentro da tua perfeita e poderosa palavra. Ó Deus, ajuda muito além do meu ensino. Alimenta, ó Deus, com o poder do Espírito Santo a cada vida que está assistindo essas mensagens. Que possam crescer no conhecimento e na graça. Eu te rogo tais bênçãos no nome do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.